Bom dia, pessoal. Mais uma vez, agora no horário 10 horas da manhã, para respeitar aí todos que já se conectaram, já conversaram aí conosco. Já vamos nos apresentar, mas primeiramente eu gostaria de agradecer a presença de vocês, a participação de vocês em mais um webcast das empresas, né, em parceria da Reskill com a Eplan. Né? Espero que o conteúdo seja um conteúdo interessante, um conteúdo bacana para vocês. E, obviamente, se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, a gente está aí à disposição para apoiar vocês, tá? Antes de falar sobre o conteúdo do webcast, tem uma caixinha de perguntas e respostas, tá? Se vocês quiserem dar um oi ali só para testar, por gentileza, então só escrever um oi ali só para eu ver se já está todo mundo interagido, consegue utilizar ali a solução, né, que nós estamos utilizando aqui do GoToWebinar, tá? Então pode escrever ali, só dar um oi, um bom dia ali para mim nas perguntas do GoToWebinar, ok? Show, bom dia! Vocês não vão ter o microfone ligado, então essa vai ser a nossa forma de conversa, tá ok? Eu agradeço aí a colaboração e a participação de vocês aí nas perguntas. Hoje o nosso webcast é sobre integração entre a infraestrutura construtiva e roteamento de cabos de esquemas elétricos. Vamos entrar em alguns detalhes. Só antes de me apresentar, né? Eu queria só deixar um detalhe importante para vocês com relação aos nossos conteúdos, tanto da Reskill quanto da Eplan. Todos os nossos conteúdos eles são preparados com muito cuidado para cada necessidade do mercado e de acordo com as nossas soluções atuais. A gente sabe que tecnologia se avança muito rápido, a gente está aqui também modificando muitas coisas nos nossos processos a cada dia, então essas informações elas podem se modificar daqui a algum tempo. Então sempre que tiver qualquer atualização, qualquer modificação, fiquem tranquilos que a gente vai disponibilizar aí para vocês conteúdo de qualidade e atualizado para vocês sempre em tempo real, ok? Então vamos lá. Então, primeiramente me apresentando, eu sou a Thalita, sou especialista das soluções Eplan, trabalho na Eplan já há 13 anos, trabalho, na verdade, na filial em Joinville, Santa Catarina. Fico bastante aí em São Caetano, agora durante esse período de home office fiquei mais por aqui mesmo, mas sempre estou por aí na região de São Paulo também, na nossa matriz, tá? Tá aqui meu contato, depois no final vou passar meu contato também. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre as soluções Eplan, vou estar aí à disposição. Né? E eu queria convidar aqui, na verdade, as pessoas responsáveis por trabalhar diretamente conosco aí nessa parceria Plan e Reskill, que é o Matias. Por favor, Matias, vou passar a bola para ti. Matias, está ouvindo, Matias? Acho que o Matias está com algum problema no microfone dele, ele está mutado. Eu vou ajudar ele lá a desmutar. Um minutinho. Tá ok. Eu já desmutei aqui, tá tudo certo? Tá, agora tá. Tá todo mundo me ouvindo? Sim, tá tudo certo. Bom, pessoal, primeiramente aí, bom dia a todos. Bom, sou o Matias, sou consultor de soluções Autodesk aqui pelo grupo Eplan, né, no caso na Reskill Tecnologia. Como a Thalita falou, a gente vai falar um pouquinho para vocês aí sobre as tecnologias da Autodesk em AIC, no caso o foco seria o Revit com a integração das soluções Eplan. Bom, vou falar um pouquinho referente para vocês às nossas ferramentas Autodesk, do conceito que a Autodesk traz hoje referente às integrações aí para essa parte de soluções em C, que é arquitetura, engenharia civil, infraestrutura e utilidades. Thalita, por gentileza, você pode passar o slide para a gente? Bom, falando um pouquinho sobre o que acontece dentro do mercado como um todo, né? Hoje a gente tem alguns tipos de, digamos assim, de dificuldades que encontram praticamente todos os clientes na hora de desenvolver os projetos, que são 45% das plantas com revisão após a emissão do executivo, de 6 a 30% dos pedidos já previsto, 88% sofre adequação das instalações e 26% sofre projetos na necessidade das builds, 5% reparo de obras recém-concluídas e 9% da parte de retrabalho e falta de compatibilidade. Quando a gente fala referente a ferramentas, soluções de software dentro do mercado em geral, o que a gente quer trazer para vocês? Ganho de tempo.
Nada mais é isso, ganho de tempo, evitar desperdício e vocês aumentar, digamos assim, o desenvolvimento de projeto, com um projeto mais limpo, um projeto mais consultivo, aonde você vai ter menos desperdício dentro de um todo. Você, por gentileza, Thalita, pode passar, por gentileza, o slide. Bom, aqui desse painel, você pode ver que a gente vai ter uma visualização onde as ferramentas Autodesk, junto com a integração de outras ferramentas, auxiliam para vocês no desenvolvimento dos projetos para vocês. Aqui vamos falar de um parque de construção, digamos assim, de um pátio de energia solar, onde você tem pré-requisitos, onde você tem a modelagem conceitual, estudo de habilidade de preliminares, você tem o desenvolvimento do projeto, análise de simulação, documentação, planejamento da construção, fabricação, execução do canteiro, operação de manutenção e a remoção. O que tudo isso consiste? Consiste tanto na renovação, caso você seja um desenvolvedor, um fabricante ou um prestador de serviço, temos a ferramenta e a solução certa para a sua necessidade, onde a gente vai estar ajudando vocês a desenvolver, a planejar, imaginar e criar projetos conceituais com menos tempo possível dentro do desenvolvimento do projeto, economizando a quantidade de cliques. Bom, Thalita, pode passar o próximo slide. Como você pode ver aqui, o que os softwares vai te ajudar dentro de todo esse planejamento, que seriam as ferramentas. Então, você tem ali no pré-requisito, na parte de instalações, você tem as ferramentas Revit Inverworks, Raster Design, Recapra, você tem o PNID, o Revit Civil 3D, você tem o Plant 3D, o 3D Max, o Cloud Design Processamento em Nuvens. Então, dentro de uma coleção da Autodesk, que seria a coleção de AIC, você tem todos esses produtos para auxiliar você, tanto na parte de desenvolvimento conceitual, inicial, meio e fim, dentro do desenvolvimento de projetos como um todo. Ok? Passando para o próximo slide, falando um pouquinho da coleção de AIC, que é essa Autodesk Architecture Engine Construction Collection, é uma solução baseada, referente a todas as necessidades, tanto da parte infraestrutura, engenharia civil e utilidades. Indo para o próximo slide, Thalita, por favor, você pode ver que dentro dessa coleção, ela se enquadra totalmente dentro da introdução de metodologia BIM, do fluxo de trabalho, onde ela vai estender para você BIM da engenharia civil, dados geoespacial, rede de utilidades, estrutura, capturação de realidade, topografia, máquinas guiadas automaticamente, quantificação, documentação, colograma, visualização, simulação da construção. Lembrando, mais uma vez, que BIM ele não é um software, ele é um conceito de modelagem da informação, Build Information Modeling. Então, ele segue um conceito de modelagem da informação, onde já está integrado dentro das ferramentas Autodesk. E a principal ferramenta dela, que é o carro-chefe dentro dessa coleção, onde a gente vai falar um pouquinho dela e vai ser a integração diretamente com filtros da Eplan, que seria o Autodesk Revit Architecture. Pode passar, Thalita. Show de bola, Matias. Eu acho que isso é muito legal com relação ao conceito das empresas, né? A Autodesk, ela vem com esse conceito de buscar cobrir todas as disciplinas referentes a essa área e buscar trazer soluções que possam apoiar o profissional em todos os aspectos. E assim como ele falou, como, por exemplo, no conceito BIM, isso é muito importante. Soluções que possam cobrir e apoiar o profissional em todos os processos, certo? A Eplan, ela também tem esse conceito, eu acho que por isso que essas integrações casam tão bem. A Eplan, ela tem esse conceito de soluções voltadas à engenharia, voltadas em detalhamentos, em ações especializadas, em automatizar o processo de engenharia. E vocês vão ver aqui em vermelho, por exemplo, uma série de soluções que possuem uma base de dados em comum, que conversam entre si e que trazem o conceito de projeto Eplan, o conceito de um projeto com disciplinas integradas, com soluções facilitadas através de uma única base de dados. Ali em cima você pode ver algumas soluções como Data Portal, eBuild, View, que são soluções em nuvem, apoiando ainda mais de acordo com a indústria 4.0, trazendo informações, conectividade e possibilidades através do conceito em nuvem. Tá, mas e de que forma que a Eplan e a Autodesk podem trabalhar em conjunto, né? A Eplan e a Autodesk, aqui representada pelo time Reskill, ela trabalha muito com a conexão entre interfaces
que de outras disciplinas, como, por exemplo, engenharia mecânica. Existem conectividades também, por exemplo, para ser softwares PDM, por exemplo, até mesmo engenharia de software. Mas a Autodesk e a Eplan, elas se conversam em uma série de aspectos. Hoje, o assunto Revit é apenas um deles, né? Matias, sabe, a gente já fez algumas apresentações sobre integrações com outros produtos. Estamos com esse interesse em fazer outros. Então, se vocês quiserem trazer as sugestões de vocês, por favor, fiquem à vontade, coloquem aqui nas perguntas ou depois na nossa pesquisinha final ali, fiquem à vontade para colocar suas sugestões, o que você quer ver da gente, para a gente trazer maiores soluções para vocês, ok? Então, tudo que a Eplan não fornece por padrão, ela tem essa possibilidade de conexão, e isso é muito bacana. E por isso que essas soluções Eplan e Autodesk se conversam tão bem. Vamos entrar no foco, então, agora dessa parte do FieldSys e Revit, de que forma que elas podem trabalhar em conjunto. Eu tenho aqui, por exemplo, um esquema, uma prototipagem, um esquema elétrico padrão, aqui representado por umas partidas de motor. E depois eu vou até usar esse mesmo exemplo na demonstração, tá? Vou fazer uma demo para vocês terem uma noção da parte técnica. Aqui, por exemplo, na plataforma Eplan, pensando no software Eplan Electric P8, eu queria que vocês colocassem ali no chat se vocês conhecem o Eplan Electric P8 ou já conhecem de nome ou nunca ouviram falar. Se vocês puderem colocar ali nas perguntas, eu estou com a telinha aqui aberta, eu estou lendo vocês, tá? Então, se vocês quiserem colocar, se vocês conhecem ou não conhecem. Mas o Eplan Electric P8 basicamente é o quê? Uma plataforma, um software para desenvolvimento de esquemas elétricos. Sim, muito bem, estou lendo aqui os comentários. Obrigada, viu, pessoal? E nessa plataforma a gente está se preocupando muito com o quê? Com o detalhamento da engenharia, com a qualidade da informação da engenharia de quadros elétricos. Aqui eu tenho toda a parte, o Eplan, ele já, além de fazer todo o projeto elétrico, eu já consigo listas de materiais e tudo mais. Agora tem um ponto muito interessante que eu queria frisar e é esse tópico que a gente vai abordar. Vamos pensar aqui nessa saída dos motores. A gente tem cabos e a gente sabe que de acordo com as partidas de motor, com distância de cabo, com diversos fatores de proteção, as informações vão se modificando no projeto. Cada planilha de carga, a localização dos motores, tudo isso pode interferir diretamente, por exemplo, no comprimento, na bitola dos cabos e assim por diante. E como que a gente pode, e essa foi a necessidade, como que a gente pode fazer para fazer um cálculo desses comprimentos de cabo? De poder ter as informações detalhadas de comprimento de cabo, de onde ele vai passar, de que acessórios ele vai precisar e assim por diante. Então, essa foi a necessidade inicial da Eplan, de que forma que ela poderia desenvolver uma solução que pudesse trazer essa informação de forma facilitada. E aí trouxemos um exemplo, né, através de um roteamento de cabos, como a gente já faz com o Eplan ProPanel, só que o ProPanel ele é voltado para dentro do painel, a prototipagem virtual interna. E o bacana do Eplan FieldSys, que é o que eu vou mostrar para vocês depois, é que ele é um roteamento facilitado, simples de se fazer, e que você pode juntar através de uma planta baixa, como por exemplo do Revit. Isso é bem interessante, tá? Então aí a gente consegue fazer a integração das duas soluções, certo? Então, o projeto elétrico ele é construído e logo depois a gente precisa ter essa possibilidade de roteamento dos cabos dentro da infraestrutura que foi detalhada pela equipe de campo, que utilizou as soluções para fazer essa construção, né? E qual a principal tecnologia no mercado para prototipagem de eletrocalhas, eletrotubos e a construção civil? Hoje o Revit é uma ferramenta muito utilizada, é uma ferramenta muito completa, e eu vou falar um pouquinho da diferença do conceito CAD para o conceito BIM, que é muito interessante. É uma ferramenta específica para modelagem de sistemas construtivos, projetos arquitetônicos e estruturais, a parte de infraestrutura elétrica, hidráulica, sistemas residenciais e industriais. Então, notem que ela realiza uma modelagem, uma construção do todo, ela pensa na visão e a junção de todas as disciplinas. Então, ter a possibilidade de interface das soluções Eplan, do detalhamento elétrico, com uma solução que faz essa conexão com todas as disciplinas, isso é muito interessante. Tá? Então, esse é um interesse inicial, acho que é muito bacana a gente poder trabalhar em cima dessas duas soluções, e é sobre isso que eu quero mostrar para vocês. Bom, aí vem muitas perguntas, né? Assim como o Matias complementou,
O BIM não é um software específico, é uma metodologia, é um conceito. E o Revit, ele traz esse conceito de modelagem, traz esse conceito BIM, né? Como ele citou ali, a modelagem ou modelação da informação de construção como um todo, né? Então, isso é muito interessante. Muitas pessoas perguntam, então, qual é a diferença básica entre um sistema CAD comum e um conceito BIM? Né? O conceito ele é muito legal e o que eu acho bacana de mostrar é que ele é um conceito que se assemelha muito à metodologia EPLAN, de soluções EPLAN e também das soluções Autodesk. Né? Quando você vai partir para uma solução CAD, você tem um conceito onde os seus elementos são construídos através de linhas, ferramentas gráficas, né? Linhas e outras soluções gráficas que nós podemos juntar ela, montar blocos para fazer uma montagem um pouco mais facilitada. Ok? Então, tenho elementos puramente gráficos. As informações que eu posso agregar aqui dentro desse desenho também são meramente gráficas. Então, apesar de que a gente pode automatizar alguns campos, algumas propriedades, mas são informações gráficas dentro do seu desenho. O que isso pode trazer? Né, pode ocasionar atualizações manuais, ou seja, se eu tenho que fazer uma modificação no comprimento de uma parede ou modificar algum determinado elemento, ele é um elemento gráfico, então eu tenho que modificar aqui. Se vai impactar em outros pontos, eu vou ter que trabalhar com essas correções manuais e os entregáveis também são manuais. Então, se você vai pensar numa lista específica de componentes ou de outros equipamentos, você acaba tendo que reescrever muita informação. E aí está um grande perigo, porque se você trabalha escrevendo a mesma informação em 2 locais diferentes, isso tem uma grande passividade de erros. Né? E, obviamente, também o tempo gasto, porque você preencheu a mesma informação 2 vezes em locais diferentes. O conceito BIM, por que eu digo que é um conceito muito parecido com a nossa metodologia, e eu acredito que é por isso que as soluções se casam tão bem? Ela já não é baseada em linhas, ela é baseada em componentes. É uma orientação, é um trabalho orientado ao equipamento. Você busca as informações de acordo com o componente, o equipamento que você vai trabalhar, o fabricante, e aí sim ele traz para você a simbologia que você precisa. Através disso, a gente pode criar conjuntos e automatizar essas etapas com parâmetros técnicos do equipamento, voltado ao equipamento, e não necessariamente um texto gráfico solto num desenho. As atualizações, elas são impactadas de forma simultânea. Então, quando você troca o equipamento, ele pode trocar a simbologia, porque isso já é atrelado a ele. E, obviamente, o mais importante, os entregáveis, que são feitos de forma automatizada. Então, uma lista, um relatório que você possa já gerar a partir das informações do seu projeto. Isso é muito rico, economiza tempo e faz com que o profissional trabalhe cada vez mais pensando na tecnologia e não em ficar fazendo retrabalhos manuais. Tá vendo que esse é o conceito exatamente da plataforma EPLAN também. Então, acho que por isso que essas soluções se casam tão bem. A EPLAN também tem muito essa preocupação em fazer com que o profissional de engenharia não perca tempo, mas ganhe, né? Gaste o seu tempo investindo em novas soluções, em novos estudos, em novas tecnologias e não necessariamente para fazer trabalhos manuais. Né? A gente fala muito aí sobre a indústria 4.0, por exemplo, né? E a gente vê os profissionais de engenharia cada vez mais preocupados em um sensor, um equipamento que seja automatizado, que seja conectado, que eu possa monitorar em nuvem, que eu tenha IoT. Mas como que está o meu processo de engenharia? Como é que está o meu processo de concepção do projeto? Isso é muito importante, ok? Bom, eu vou fazer uma demonstração um pouquinho direto ao software, vai ser rápida, vai ser tranquila. E, por favor, se vocês tiverem algum comentário, vão colocando já nas perguntas, que aí assim que finalizar a demonstração eu vou respondendo, Matias também, se for independente se for sobre as soluções EPLAN ou as soluções Autodesk, se tiverem alguma dúvida específica do Revit, tá? Então, enquanto eu estou fazendo a demonstração, gente, vão colocando as perguntas, vão colocando os comentários e a gente vai conversando, batendo esse papo, ok? Bom, vamos partir da seguinte premissa. O Revit fez toda a construção da planta, do conceito de modelagem final. E através dele eu consegui exportar um DXF, por exemplo, de uma vista, de uma parte superior, por exemplo, de uma planta, de uma seção.
Então, eu vou trabalhar através desse conceito, trazendo esse desenho do Revit para dentro do Eplan, para complementar com as informações que eu preciso de campo, de comprimento de cabos, por exemplo. Tá certo? Já vi que está chegando perguntas, eu já faço as perguntas aí, eu já vou respondendo para vocês, ok? Estou com o Eplan aqui aberto, caso aqui eu estou com o Eplan Electric P8. E eu tenho um projeto, eu peguei um projeto bem pequeno, que é para justamente a gente ver no detalhe essas funcionalidades, ok? Então, eu tenho aqui, eu vou pegar, então, tenho apenas algumas partidas de motor, eu tenho alguns cabos aqui, já que já foram detalhados, com que peça que eu gostaria de utilizar e tudo mais, seção transversal, enfim. E eu tenho uma página aqui que eu quero trazer essa planta que eu comentei com vocês. Então, eu vou pegar e inserir esse gráfico. Então, eu já tenho uma planta aqui em DXF, vou abrir. E importante, como eu quero fazer o cálculo real dessa planta, eu vou trazer a escala dela de 1 para 1, para que eu possa ver o resultado real e os comprimentos reais de cabo. Vou dar um OK aqui. O desenho é um pouquinho grande, um pouquinho bem grande, então eu quero mostrar para vocês no detalhe. Outra coisa que é muito bacana, eu vou trazer o gráfico aqui, ele está carregando. Aqui, ó. O desenho é bem grande, tá vendo? Depois eu vou trocar a moldura para ela ficar no tamanho certinho do desenho, tá? E ó, ele trouxe todo o desenho do Revit aqui para vocês. Eu vou fazer só uma modificação que facilita muito o meu trabalho e eu gosto bastante, que é pegar esse gráfico do CAD, porque isso daqui vai ser um orientativo para que eu possa trabalhar com o comprimento de cabos, calhas e tudo mais. Então, eu vou deixar ele como um plano de fundo, para que eu, de repente, ao selecionar um elemento, uma calha, eu não selecione o desenho que está por baixo, tá certo? Então, eu vou fazer aqui uma edição rápida. Só vou trocar um layer aqui, para que eu consiga trabalhar com esses equipamentos sem me preocupar com o plano de fundo, porque já foi feito, está pronto, está lá no Revit, né? Vou pegar aqui o layer certinho. Só aplicar aqui para os meus gráficos. Só vou deixar ele processar aqui. E uma perguntinha que já tem aqui, não sou usuário do Eplan ainda, gostaria de saber se existe alguma avaliação ou demonstração. Existe sim, tá? A gente faz demonstração, agora ainda mais quem está trabalhando em home office, né? A gente consegue fazer essa apresentação também via Teams, via apresentação de videoconferência, a gente consegue fazer esse conceito, tá certo? Aí. Estou com duas ferramentas gráficas aqui na outra tela, então por isso que às vezes pode demorar um pouquinho o processamento. Mas olha só que legal. Eu trouxe para cá a planta, só diminuir um pouquinho o zoom, deixar numa parte aqui para a gente poder detalhar só uma parte da planta. E uma outra informação que eu quero trazer, não estou pensando só na parte gráfica, eu quero pensar também na parte lógica. A equipe que trabalhou com Revit consegue trabalhar com componentes. Então, com certeza, eles já verificaram os locais onde vai se passar uma calha e qual que é o caminho real que esse componente vai passar. Então, o que eu vou fazer? Eu não estou só importando um gráfico, eu vou importar também o que a gente chama aqui no Eplan de lista de dispositivos, que é uma lista prévia, deixa eu só até apagar aqui para poder trazer uma nova, tá? É uma lista prévia de componentes que saiu do Revit. Olha só que bacana. Então, eu vou pegar aqui e vou importar. Ele gerou lá do próprio Revit uma lista em Excel, eu vou pegar essa lista e vou trazer para dentro do Eplan. Ele já trouxe um número de peça, a quantidade que foi necessária. E o que é bacana? Como eu tenho essa informação dentro da minha base de dados também, é uma base única, eu tenho aqui, por exemplo, como se fossem conectores e as calhas, mas pode ser qualquer tipo de peça aí para esse tipo de trabalho. Quando eu clico e arrasto, como eu já tenho essa peça na minha base de dados, ele já traz a simbologia que eu preciso para representar esses conectores, nosso tipo T, enfim, de acordo com o que você precisa. E notem que conforme eu vou clicando no meu esquema, a quantidade de reserva vai diminuindo. Por quê? Porque ele está vendo de acordo com a lista que foi necessária gerada pelo Revit. Então, eu consigo, na hora de fazer o detalhamento do meu desenho, ter esse cuidado, tá certo? Vou colocar alguns aqui só para a gente fazer alguns testes, fazer a mão livre mesmo, mas enfim, tem uma série de ferramentas aqui que vocês podem utilizar. E aqui eu tenho uma simbologia básica de calhas, que tem funções lógicas para a gente poder fazer o cálculo de roteamento, tá? Então, vou colocar aqui,
Vou conectar esses meus conectores. Ó, ele já vai posicionando. Só tirar aqui uma ferramentinha aqui. Pronto. Vou conectando todos eles. Aí, eu vou colocar várias calhas porque eu quero justamente mostrar para vocês o roteamento de cabos e fazer a modificação desse roteamento. Porque, uma calha ficou muito cheia, quero trocar o roteamento, assim por diante, então eu consigo ir mudando, tá bom? Vamos lá. Aqui. Então, assim, pensei, até agora não me preocupei com o projeto E-Plan, né? Eu só vim aqui, importei a planta, trouxe a minha lista de materiais que veio do Revit e fiz todos os posicionamentos que eu queria para representar as minhas calhas dentro do projeto. Lembrando que está no tamanho real, então eu vou trazer os componentes, ele já está se preocupando com o comprimento de acordo com o tamanho real. Eu tenho no E-Plan, como o conceito é um conceito voltado a equipamentos, todos esses motores eles têm características, eles são motores que têm uma peça, que tem uma informação técnica carregada e tudo mais, ele já sabe que ele está em uma página de esquema multifilar por padrão. Então eu vou pegar aqui e vou arrastar esse motor, que já foi posicionado no esquema elétrico. E olha que legal, ele já trouxe uma simbologia para a parte de topologia. Uma simbologia simplificada, como se fosse um unifilar, porque aqui eu não preciso de tanto, eu só preciso saber o comprimento dos cabos. Eu não preciso necessariamente ter detalhamento ponto a ponto. Então, vou pegar aqui os outros elementos também, vou pegar os outros motores, vou colocar aqui para a gente poder ver o resultado depois na página de esquema, ok? Esses são os motores de campo, que eu vou posicionar aqui. E eu tenho também, deixa eu colocar mais um, vou colocar esse último também para já rotear tudo. Vou fechar essa telinha. E eu tenho também, olha só que interessante, logicamente que todos esses fios que vão para o motor saem de um painel elétrico. E esse painel está conectado aí à parte externa por uma régua de Bornes. Então, eu vou arrastar essa régua de Bornes aqui, como se aqui já fosse a representação do quadro elétrico. A representação gráfica pode ser feita de diversas formas, e, enfim, você pode criar os seus blocos, sua simbologia sem problema algum, tá certo? Então, eu já tenho aqui todos os componentes que eu preciso ligar externamente. Essa ligação interna é a ligação que está dentro do detalhamento do projeto elétrico, não preciso me preocupar com essa parte aqui, certo? Então, eu vou pegar agora que eu detalhei qual a localização das minhas calhas. E os equipamentos que eu tenho nesse projeto, eu vou pegar aqui, selecionar os meus elementos e eu vou mandar rotear. Então, eu vou pegar aqui, dados, topologia, rotear. Olha só que interessante, ele já criou algumas linhas cor-de-rosa aqui, ó, que a gente sabe que são os caminhos na qual os cabos estão passando. E eu vou abrir aqui a página de esquema para vocês verem que ele já tem ele já inseriu no esquema elétrico o comprimento dos cabos final. Bacana? Então, ele já conseguiu, através dessa interface, trazer as informações necessárias. Eu não preciso do projeto inteiro do Revit, eu só preciso da parte da minha disciplina. Trouxe essas informações para cá e depois, se eu quiser levar para o profissional que utiliza a ferramenta do Revit, eu também consigo exportar essa lista de materiais para ele de volta. Então, é legal essa possibilidade de troca de dados bidirecional. Agora, digamos que vou clicar com o botão direito aqui nessa rota e eu quero saber quais os cabos que estão passando lá. Estou sabendo que está passando o cabo W3 que sai lá do painel e vai para o motor 3. Ok. E eu sei que aqui, ó, nessa calha, vou pegar aqui para vocês verem. Opa, perdão, só cancelar aqui que eu cliquei no item errado. Opa. Aqui, ó, vou pegar aqui a calha cabos e conexões. Ele está passando W1, né? Que sai do borne e vai para o motor M1. E se por um acaso eu quisesse que o cabo do meu motor passasse por aqui, eu posso trocar essas informações de roteamento? Posso. Então, eu posso pegar, por exemplo, uma rota qualquer, deixa eu pegar aqui por baixo, isso. Vou pegar aqui essa rota, vou clicar, segurar e vou trocar o caminho dela. E aí ele pergunta qual que é o cabo. Se eu tivesse mais cabos passando por aquela calha, ele poderia informar aqui qual cabo que eu quero trocar o roteamento. Então, tem essa possibilidade também. Bacana?
E é fácil, é só clicar e arrastar, você consegue usar essa possibilidade. Outras coisas que a gente tem aqui que são bem interessantes antes de partir para a documentação. Se eu pegar uma calha qualquer, eu posso dar para ela uma seção transversal. Então, por exemplo, só pode passar aqui até 150 milímetros quadrados. Essa é a capacidade que essa calha tem. Posso informar para outras calhas também a mesma informação ou informações diferentes de acordo com a necessidade. Eu vou pegar aqui esses desenhos, vou rotear novamente. Eu tô sem meu óculos, eu tô me atrapalhando no menu, mas é por causa da falta do óculos, tá, gente? Vou rotear. E depois de roteado novamente, eu vou pegar e vou determinar a capacidade de preenchimento, ou seja, fazer a leitura da capacidade de preenchimento de acordo com as seções transversais dos cabos que estão passando por ali, ok? Feito isso, se eu pegar lá aquela canaleta específica, aquela calha, ele tinha aquela informação que eu preenchi, né, de 150 milímetros quadrados, e ele já determinou, essa propriedade, essa capacidade de preenchimento está em 40%. Legal? Então, isso ajuda muito. Isso pode aparecer graficamente, então eu posso mexer aqui nas propriedades dela, desse eletrotubo, enfim. Deixa eu pegar mais uma propriedade aqui para aparecer. Capacidade. Já está aparecendo ali o valor. Eu vou pedir para exibir esses textos aí, vou só aumentar o tamanho da fonte para a gente poder visualizar bem. Tirar do oculto. Ok. Só pegar aqui os textos. Eu vou aproximar para vocês verem. Opa, aproximei demais. Vou pegar aqui para vocês verem. Olha lá, ele está colocando ali os 40%, as informações, comprimento, tag. Então, a informação que você quiser nesse cabo, você consegue representar sem problema algum, ok? Então, olha só que bacana, eu consigo pegar, vamos ver tudo que a gente, recapitular tudo que a gente viu, né? Eu trouxe do Revit a planta que foi criada lá, transformei como um plano de fundo, trouxe também não somente a parte gráfica, e isso é importante, trouxe a parte lógica, ou seja, os componentes que a equipe de planejamento construtivo já se preocupou e já determinou. Fiz o roteamento aqui, né? Coloquei os componentes elétricos para fazer o roteamento de cabos. Ele já viu o comprimento que os cabos vão ter. E aí, agora, terminando esse conceito, como eu falei, vamos pensar nos entregáveis. Eu posso também gerar documentações. Então, eu vou pensar aqui, por exemplo, utilitários. Vou emitir os relatórios. Eu vou pegar alguns soltos mesmo para vocês verem. Eu vou pegar um diagrama de interconexão, que é bem comum, que são os diagramas de cabos. Vou até trocar o formulário para mostrar. Vou pegar aqui, vou colocar logo abaixo para a gente poder já ver o resultado. Ele já está gerando aqui os documentos. Vou gerar também um de topologia para vocês verem. Eu vou gerar como uma página separada. Vou pegar aqui, cabos, conexões roteadas, para vocês verem também. E olha só o que ele trouxe para mim. Eu vou abrir aqui em outra janela para vocês verem. Ele trouxe para mim relatórios de cada cabo. Os terminais, obviamente, a gente detalhou no esquema elétrico, mas aqui ele já está mostrando o comprimento do cabo, que foi graças ao Fieldsys. Então, vocês viram que uma ferramenta simples em 2D, com a junção do Revit, pôde agregar tanto valor e trazer tanta informação, que é muito importante para a equipe de campo, porque a gente sabe que o pessoal que está indo para campo sofre bastante e tem bastante necessidade aí de um detalhamento maior de informações, a peça, detalhes de onde está saindo, está indo de um borne, vai para o motor e assim por diante, ó. Consegue ter todas essas informações. Vou pegar aqui também o de topologia. Ó, ele mostra todos os caminhos. Então, por exemplo, olha só que legal. Obviamente que aqui a descrição você pode mudar e fazer o detalhamento de vocês, tá? Eu tenho os cabos, a peça, o número de tipo, o comprimento, sai de keyborne, vai para keyborne. Isso daqui, ó, esse caminho de roteamento, são as calhas que ele vai passar. Aqui eu não me preocupei com tag, deixei tag o 1, o 2, o 3, mas eu poderia dar outro formato de tag se fosse necessário. E olha só que legal, ele já vai colocando para vocês os caminhos por qual esse cabo vai passar. Então, o cara já consegue ver, ó, vai sair da calha tal, vai para a calha tal, vai para a calha tal, ele já sabe o caminho que ele precisa fazer na montagem. O alvo
e os comprimentos de ponto das conexões. Olha só que interessante. Bacana? Um outro item aqui que você pode fazer também, que alguns clientes perguntam e tudo mais, acho que é legal mostrar, são relatórios que podem ficar dentro do próprio desenho da visão geral da própria planta, né? Então, eu vou gerar um relatório aqui que a gente chama de posicionamento manual, quero colocar na página do esquema, e vou pegar um de plano de rota, vou pegar aqui para vocês. Vou até fazer uma seleção manual aqui. Vou pegar aqui, deixa eu só confirmar qual foi esse daqui foi a U7, ó, tá vendo aqui? Eu vou pegar dessa U7. Posicionamento manual, seleção manual, vamos pegar aqui a rota U7. Opa, ela ficou pequenininha por causa do modelo, mas eu vou aproximar o zoom aqui, a gente pode criar modelos maiores, tá? Uma parte de modelo ela é bem simples de criar. Olha só, eu posso colocar na própria rota, na própria calha, quais são os cabos que estão passando nessa específica, da onde sai para onde vai o comprimento. Então, se você não quiser uma folha separada para pesquisa, você pode colocar em cima da própria calha. Então, para quem está em campo poder fazer essa modelagem, fica muito interessante. Bacana? Então, só para vocês terem uma ideia, vocês viram que o conceito que eu abordei aqui na funcionalidade EPLAN é o mesmo conceito, metodologia que a Autodesk propõe nas soluções dela, por isso que elas se casam também, por isso que elas se conectam também. Bacana? Tranquilo até aqui, gente? Eu vi que vocês colocaram algumas perguntas, então eu vou respondendo aqui. Antes de mais nada, eu vou mostrar aqui o meu contato para vocês, tá? Vou deixar aqui o contato do Matias também. Matias, se quiser fazer algum comentário aí também, fica à vontade, tá? A gente está junto, somos empresas irmãs aí que trabalham em conjunto com as soluções EPLAN e Autodesk. Tem muita funcionalidade legal aí que a gente trabalha e já mostrou e quer mostrar para vocês, então fiquem por dentro aí, fiquem ligados que a gente tem mais detalhes para passar. Matias? Já fez bastante coisa, né? Já mostrou integração com o Inventor, já mostrou integração com o Revit, já mostrou com integração com o Volt também, que foi bem interessante, né? Sim, sim, sim. Então, pessoal, conforme a Thalita tinha falado sobre as integrações Autodesk e as ferramentas aí da EPLAN, a gente tem muita integração entre todas as ferramentas para facilitar cada vez mais o desenvolvimento de projetos de vocês. Uhum. Eu costumo dizer assim, dentro dos nossos consultores aqui de soluções, tanto Autodesk como EPLAN, que nada mais é, o cliente ele faz um investimento numa ferramenta, tanto EPLAN como Autodesk, nada mais para ganhar tempo, né? Ter um ganho de tempo, ter uma colaboração entre os seus colaboradores para ter um melhor desempenho referente às ferramentas. Uhum. Então, o que a gente está trazendo para vocês não é apenas trabalhar em conjunto de duas soluções, em si um ganho de tempo e uma necessidade onde vocês vão ter os seus projetos mais automáticos, mais automatizados, onde você tem menos retrabalhos, onde você vai ter menos erros. Então, esse é o conceito entre as integrações entre as soluções Autodesk e as ferramentas da EPLAN. No caso, você tem um Inventor, você tem um Revit e entre outros. Logo mais, a gente vai estar fazendo apresentações com outros conceitos de ferramentas da Autodesk, como o Navisworks, integração dentro mesmo de uma planta, com o desenvolvimento de uma ferramenta da EPLAN, entre outros conceitos. Eu gostaria até mesmo de pedir a parte de vocês aí que vocês mandassem para a gente e-mail, informações do que vocês gostariam de ver de integrações. Não apenas também das ferramentas Autodesk, mas esse é o intuito, mas vocês podem mandar também com outras soluções dentro do mercado. A equipe técnica da própria EPLAN pode passar para vocês algumas informações do que as ferramentas também podem ser integrado entre outras soluções. Show de bola. Eu acho muito legal assim, esse trabalho que a gente vem fazendo, porque é como você falou, né? Não é simplesmente fornecer uma solução, é trazer valor agregado para o profissional e mostrar que as disciplinas elas podem se conversar. Hoje o problema principal dos engenheiros é qual? É comunicação e colaboração entre as equipes, entre as diferentes disciplinas. Então, acho que a gente poder mostrar essas soluções, não simplesmente por mostrar funcionalidades, mas o valor agregado que essas empresas podem ter, isso é muito importante, muito interessante. Então, coloquem aí, vocês podem colocar na caixinha de perguntas, já vou ler agora algumas perguntas que surgiram. E também, depois, terminando essa apresentação, vai ter uma pesquisa que vocês vão receber aí de satisfação do webcast. Por favor,
coloquem os comentários de vocês, o que vocês querem saber da gente, tanto da Eplan quanto da Reskill. Então, quer saber de uma solução específica da Eplan, ou quer saber de uma solução específica que a Reskill pode trazer com as soluções Autodesk, por favor, coloquem pra gente que a gente está aqui buscando trazer mais informação para vocês, tá certo? Vou ler alguns comentários aqui. Eu já tinha lido, né, só para reforçar. Não sou usuário Eplan ainda, gostaria de saber se existe uma versão de avaliação demo. A gente gosta de fazer as demonstrações, então só para esclarecer um pouquinho melhor, a gente gosta de fazer as demonstrações para o usuário, para ele ver na totalidade, de acordo com o domínio que essa pessoa pode chegar. Então, a gente gosta de fazer essas demonstrações para ver o total da capacidade da ferramenta. Existem, sim, versões educacionais que você pode baixar do nosso próprio site, eplan.com.br, para que você possa fazer testes, fazer demos, tá? Isso existe no nosso site. Mas a gente sempre gosta de fazer as demonstrações porque existe uma capacitação, existem treinamentos para o profissional saber até onde ele pode chegar. E isso é importante, né? Então, em todas as soluções, sejam Eplan, sejam Autodesk, no caso da Reskill, a gente tem esse conceito, essa metodologia de mostrar soluções e se for o caso, fazer uma demonstração web, enfim, para o profissional saber até onde ele pode chegar com as soluções, tá? Estão perguntando a questão de custo do Eplan e do FieldSys, a gente passa para vocês depois certinho. Como eu disse, é legal a gente conversar com cada profissional para entender a necessidade de engenharia deles, para daí a gente poder fornecer um orçamento, né? Porque às vezes a necessidade dele é diferente, tipo de licença, então é legal a gente conversar depois, entender melhor a necessidade de vocês. A gente não quer simplesmente passar custo de software, e sim entender o que vocês precisam, tá bom? Se a licença é anual ou vitalícia, o nosso conceito é licença de direito de uso, então ela é vitalícia, ok? No caso da Eplan, tá? Se o FieldSys também faz projetos lógicos, cabo UTP, fibra ótica. Aqui eu fiz um exemplo de uma conexão elétrica, mas ele faz outros tipos de conexão também. Se tiver representado de forma lógica dentro do Eplan, a gente consegue, até mesmo pneumática hidráulica. Tá? Só ler aqui que eu tô sem... Gente, eu vou aproximar a cara aqui, gente, é porque eu tô sem óculos mesmo, tá? Tá. Quando o projeto é exportado do Revit em formato 1 para 1, mas é necessário uma escala menor para trabalhar com mais facilidade. Essa mudança faz as alterações do comprimento de cabos automaticamente. Você não precisa ter essa preocupação. Tá? Quando a gente trabalha com desenho no tamanho real, o que a gente faz é escalar a moldura para que ela caiba no desenho. Então, a gente não está mexendo nas características lógicas do desenho. Então, não precisa se preocupar porque o comprimento do cabo não vai ser modificado. Tá? Então, o conceito de utilização, ali eu usei a moldura pequenininha, eu não aumentei depois, mas você só aumenta o tamanho da moldura para que ela aborde todo o desenho, mas ele não vai mexer nas características de escala do desenho, ok? Não vai ter problema com o comprimento dos cabos, não vai precisar fazer nenhuma outra alteração. Bacana? Mais algum comentário? Quem aqui já utiliza o Revit ou não utiliza, se vocês quiserem comentar aí, só para a gente ter uma ideia também. O que a gente vem percebendo até, Matias, um comentário interessante que acho que vale a pena comentar, eu não disse durante a demonstração, é que a leveza o desenho do Revit, é que eu trouxe um desenho gigante, mas o desenho do Revit, ele tem bastante diferença de agilidade do que um CAD tradicional, ele vem bem mais leve, tá? Então, até a qualidade do desenho é bem mais interessante do que um CAD comum para dentro da plataforma. Tem gente que não utiliza o Revit aí, mas conhece. Que legal, legal. Então, se vocês quiserem também, de repente, para quem conhece ou quer entender em mais detalhes as funcionalidades do Revit aí, de repente querer uma demo, alguma coisa. Enfim, sugiram, tá? A gente está aqui para trocar informação com vocês. Apesar do microfone de vocês não estar ativo, né? A gente está aqui para trocar informações com vocês, trocar conhecimento, aprender com vocês também, entender o que vocês precisam, quais são as necessidades para trazer cada vez mais informações. Aí, ó, seria legal, bacana, vamos planejar aí para divulgar aí para vocês, tá bom?
Bom, diante de mais nada, você já está finalizando aí a nossa webcast. Sim. Queria passar um recadinho diretamente do pessoal da Autodesk. A Autodesk está com um projeto fechado junto com o governo federal nesse momento da parte de infraestrutura. Tá? Eu não sei se vocês sabem, saiu no Diário Oficial desse ano, que a partir de agora, a partir de 2021, todos os projetos vão ter que ser baseados com metodologia BIM. Então não adianta vocês trabalhar, se vocês é da área civil, arquitetura, utilidades, desenvolve projetos, então todos os projetos, os conceitos dentro do seu projeto de desenvolvimento vai ter que ter uma metodologia BIM desenvolvida. Isso é uma informação que já foi vinculada já em principais portais de notícia dentro da engenharia e tudo mais. Então essa é uma informação muito importante para vocês, caso vocês ainda não tenham nenhuma tecnologia BIM e gostariam de conhecer muito mais e aprofundar, estamos aqui como consultores para estar te auxiliando referente às ferramentas Autodesk e ePlan em base de BIM, ok? Show de bola. Essa é uma informação importante, principalmente para quem trabalha com projetos construtivos, né? Com a entrega de um projeto completo, né? Não somente uma disciplina. É importante as empresas começarem a buscar mais, para quem não conhece esse conceito BIM, buscarem mais informações, tá? É importante. Obrigada por acrescentar aí, Matias. Só antes de finalizar, tem uma última pergunta que chegou aqui com relação à demo ali, que não entendeu o motivo de fixar o plano de fundo. Só para vocês entenderem, eu trouxe um desenho que veio em DXF do Revit. E eu quero manter ele como o real mesmo, como o produto final. Eu não quero mexer na parte gráfica, eu quero ele como um orientativo para eu poder passar as calhas e rotear os meus cabos. Então, para não ter nenhuma dificuldade ali, de repente, na hora de selecionar um item, selecionar os desenhos gráficos de fundo, eu transformei aquele gráfico como um plano de fundo para não ter essa dificuldade. Senão eu ia selecionar uma série de itens e o desenho gráfico ia ser selecionado junto. Então, eu trouxe o desenho como um representativo, né? O que me importava era o desenho gráfico e a lista de materiais, que é que me ajudou, mas eu preciso dele como um orientativo para poder fazer o detalhamento elétrico. Então, eu coloquei como plano de fundo para eu não ficar selecionando, tá bom? Mas é isso. Obrigada aí pelas informações. Obrigada pela troca de informações, tanto com a Reskill, né, que a gente está sempre em parceria fazendo novos conteúdos. A gente já fez bastante conteúdo e tem em mente bastante conteúdo legal para desenvolver. Obrigada. A Carol estava ali de fundo participando também, né, Carol? Obrigada pela ajuda. A Carol estava ajudando aqui na parte técnica, né, Carol? E obrigada aí pelo apoio. E obrigada a você que se disponibilizou, que estava aí participando, assistindo esse conteúdo, né? A gente está aí à disposição para o que precisar, para maiores detalhes, tá bom? Obrigada, desejo a todos vocês um ótimo dia e contem com a gente, tá bom? A gente está aí à disposição. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.